Alô, galera! Eu sou o professor Eduardo Alves, de Linguagens, do grande projeto EducaPE TV, o intensivo para o Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje falaremos de um conteúdo bastante recorrente nas provas, funções de linguagem, também chamada de funções comunicativas do texto. Galera, em um processo de comunicação, o ser humano ele tem essa necessidade de interação, de interagir. Os textos são construídos a partir de uma intencionalidade. Essa intencionalidade é exatamente você vai ter que ir em busca na hora de resolver as questões, na hora de ler o texto e de ir buscar a interpretação do texto. Então você vai fazer a interpretação em busca exatamente da intencionalidade. Então quando um autor escreve, quando nós falamos, nós apresentamos intencionalidade. Então, existem os 6 elementos da comunicação, não é? O emissor, que chamamos de locutor, a mensagem, o receptor, que chamamos também, e as provas, o Enem, eles chamam de interlocutor, os interlocutores, o código linguístico, o canal de comunicação e o referente, que é o contexto. Então, são 6 elementos da comunicação. Agora, para cada elemento da comunicação, vai existir uma função da linguagem. A gente chama de função comunicativa do texto. E são 6 funções também. Então, hoje, vamos falar dessas funções, não é? O propósito comunicativo e como é importante você perceber durante a leitura dos textos, não é? Identificar a função de linguagem. Porque quando você identificar a função da linguagem, você cai na intencionalidade do autor e, consequentemente, você chega a uma interpretação. Ok? Vamos dar uma olhada aí, vamos passar aí. Robertão, vamos passar aqui o nosso slide. Olha, observa. O assunto é esse daí, ó. Funções da linguagem ou funções comunicativas do texto. A primeira função é exatamente essa daqui, ó, essa daí. A função referencial. Vem comigo, Robertão. A função referencial é uma das mais utilizadas no processo de comunicação. Nós usamos bastante a função referencial. Ela é chamada de função referencial, função informativa, também é chamada de função denotativa. Então ela tem muitos nomes. Então a função referencial, função informativa, função denotativa e função cognitiva. É a mesma coisa. No Enem, eles chamam de função referencial. A função referencial da linguagem é quando o autor, ao produzir um texto, a preocupação dele, não é exatamente com o contexto, com o fato, o acontecimento. A preocupação do autor, ao escrever, ele está preocupado com o assunto, com o tema. Então, perceba que sempre o autor vai colocar em evidência, não é, o referente, o contexto textual. Então, quando o autor utiliza, né, tem essa preocupação com o acontecimento, com o fato, você está diante da função referencial. Essa função, ela é muito comum nos textos jornalísticos. Então, os textos da esfera jornalística, uma reportagem, por exemplo, uma notícia, né, quando o jornalista está apresentando lá, ele é um âncora de um jornal, ele começa a apresentar, né, e de uma maneira informativa, ele está usando ali a função referencial da linguagem. As dissertações, dissertação argumentativa, né, os textos dissertativos expositivos. Então, essa tipologia, a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva, a função que prevalece é a função referencial. Por quê? Porque o autor vai estar preocupado com o contexto, com o fato, com o assunto, com o tema. Então, quando o autor tem essa preocupação e ele coloca isso em evidência, é porque ele está diante da função referencial ou denotativa. Dá uma olhada no que eu coloquei lá. Observa. A função referencial eu coloquei aqui, ó. É uma das 6 funções da linguagem mais utilizadas no cotidiano. É verdade. Ela se caracteriza pela mensagem centrada naquilo que se fala. Com o compromisso com o caráter informativo da mensagem.
A função referencial tem por objetivo, olha aqui, informar, notificar, reverenciar, anota aí, indicar, não é? Professor, vem comigo, Robertão. Professor, um texto narrativo, eu posso dizer que um texto narrativo, ele apresenta essa função referencial? Sim, principalmente se a narrativa não for de ficção. Se for uma narração, né, que se conta algo real, então você pode considerar sim que o texto narrativo ele apresenta a função referencial. Quando são narrativas ficcionais, aí ele já vem para uma esfera da poeticidade, da função poética. Mas o texto narrativo, desde que não seja ficcional, ele também pode ser considerado apresentado lá a função que referencial. Dá uma olhada lá. Deixa eu passar aí. Passa aí, Robertão. Vou passar aqui. A função referencial é caracterizada por alguns aspectos gramaticais. Veja aí, preste atenção. O emprego da ordem direta, não é? Vem comigo aqui. Vem comigo, Roberto. Robertão, vê só. Fera, a função referencial ela vai apresentar características. Então é muito importante que quando você pegar a prova do Enem, a questão, que certamente você vai se deparar com uma questão que vai envolver funções da linguagem, ele vai pedir exatamente as características. Então, assim que você fizer a leitura do comando da questão, né, e perceber que ele está pedindo, cobrando lá as funções comunicativas do texto, você vai fazer a leitura já indo buscar as características da função. Então, se no comando ele fala em função referencial, quando você for fazer a leitura do texto, você já vai em busca das características dessa função. Então, você precisa saber quais são essas características, porque isso vai te ajudar, você não vai perder tempo na hora da prova. Primeira característica, vamos dar lá, vou passar, dá uma olhada lá. Vou passar aqui. Primeira característica é essa daqui. Objetividade. Vem comigo. A objetividade é marcante nos textos informativos, nos textos dissertativos, tá? A objetividade, ela precisa, né, aparecer nos textos para que a função seja referencial. Então, a objetividade é uma característica da função referencial, tá? Outra, dá uma olhada lá, clareza. Então, o texto ele precisa ter a clareza. Observa aí, ó. Clareza, objetividade. Se você observar, você assistindo a um jornal, você diante de um jornalista, né, principalmente de um âncora, você percebe que ele, quando ele expõe, quando ele apresenta o jornal, a preocupação dele ali é com a informação. Ele quer informar, não é? Ele quer informar. Então ele procura dar essa informação de maneira o quê? Com objetividade e com clareza. Todas as pessoas precisam entender o que ele está falando. Então, é um texto que é para massa, para todo mundo. Então, não pode ser um texto com subjetividade. Não, ele tem que ser um texto com clareza, com objetividade. Uma outra característica, dá uma olhada lá. Linguagem denotativa. Olha lá, a linguagem denotativa. Professor, linguagem denotativa, linguagem conotativa. Há diferença? Sim, a linguagem denotativa é a linguagem dicionarizada. Então, é a palavra no sentido literal, ou seja, no sentido real mesmo. Quando eu falo cadeira, eu estou falando de cadeira, objeto que serve para sentar. Então, é sentido real. A linguagem conotativa é o sentido figurado, é o sentido metafórico, é o sentido simbólico. Então, veja bem, nos textos informativos, nos textos expositivos, quando há um predomínio da função referencial, a linguagem denotativa ela vai prevalecer. Ok? Por quê? Porque as palavras vão aparecer no sentido real. Então, isso é uma característica marcante também da função referencial. Dá uma olhada nas outras lá. Coloquei lá, ó. Ordem direta das frases. É chamada de ordem direta ou também, ó, anote aí, isso é chamado também de ordem canônica. Então, a ordem direta ou ordem canônica é exatamente para dar uma clareza ao texto. Então, as frases, elas aparecem no sentido que? Na ordem direta.
naquela construção sintática, o sujeito e depois o predicado. O sujeito, o verbo, os complementos verbais e os adjuntos adverbiais, em sequência. Então, a ordem direta é uma característica da função, né, da função referencial. Olha lá, verbo na terceira pessoa. Verbos na terceira pessoa também é uma marca da função referencial. Sentido literal, como falamos aqui que a linguagem é denotativa, não é? Então, sentido literal é o sentido que? Real, a palavra no seu sentido real. E é um texto que apresenta a univocidade. Professor Eduardo, o que é isso? É um texto que apresenta apenas uma interpretação. Então, apenas uma interpretação. Pode anotar aí, anote isso aí. Interpretação. A palavra está no sentido real da linguagem. Então, os textos aí, né, que há um predomínio da função referencial, não pode ter ambiguidade, que a ambiguidade é o duplo sentido, não é? Então, são textos que não apresentam essa ambiguidade, são textos que apresentam a chamada univocidade, uma só interpretação. Entendeu aí? Então, por exemplo, se eu disser assim, chove muito na região sul do país. Chove muito na região sul do país, qual é a minha pretensão? A minha pretensão, enquanto autor, é expor exatamente o quê? Uma informação. Então, a função referencial, ela é voltada exatamente para o contexto, para o que vem acontecendo, o fato, o acontecimento e o assunto tratado. Ficou claro? Então, a função é uma função que aparece bastante no Enem. Vamos passar. Dá uma olhada aí, tem mais um exemplo. Isso aí é um texto, um fragmento, na verdade, né, de um texto da esfera jornalística. Dá uma olhada, foi um trecho aí que eu tirei da reportagem do G1, tá, da plataforma aí. E é um pedaço de texto, é um trecho de um texto, né? E aí eu coloquei, coloquei esse texto aí para mostrar exatamente as características da função referencial. Então, lá na prova lá do Enem, você tem que fazer exatamente isso. Olhou o comando. Se ele vai falar em funções da linguagem, ao ler o texto, você já vai buscar as características. Então, esse fragmento diz o seguinte. Com a criação de empregos formais em 2018, o Brasil fechou o ano com um estoque de 38,39 milhões de empregos formais existentes. Observe que nesse primeiro período aqui, não é, a gente já percebe que o autor ele começou aí apresentando uma informação, né? Um dado também. No fim de 2017, o saldo de empregos formais, né, estava em 37,86 milhões de vagas. O resultado de 2018 representa o estoque mais alto registrado no fim do ano, desde 2015, quando 39,20 milhões de pessoas ocupavam empregos com carteira assinada. Aí o texto segue. Somente em dezembro de 2018, porém, houve fechamento de vagas. Esse é um mês que tradicionalmente há demissões de trabalhadores com carteira assinada. Em dezembro do ano passado, foram fechadas 334.462 vagas formais. E aí ele coloca aqui a supressão do texto, que o texto ele segue. Vem comigo. Percebeu aí? Então, isso é um exemplo de um texto que apresenta predominantemente a função referencial, não é? É um texto que o autor escreveu com objetividade, com clareza. Ele usa os verbos na terceira pessoa, não é? É um texto que é escrito numa linguagem predominantemente denotativa, ou seja, as palavras aparecem no sentido real. Se é um texto que é produzido na linguagem denotativa, não é? Logo, esse texto, ele apresenta a chamada univocidade. Ok? Então, isso aí é a função referencial. Vamos para a próxima. Função fática, não, função conativa, tá? Porque existe a função fática, né? Existe a função fática, mas existe a função conativa.
são distintas, são funções diferentes. Por quê? Porque o autor ele utiliza propósitos diferentes também. Então é muito importante você saber a diferença entre elas e as características, como eu falei. Dá uma olhada nessa daí. A função conativa também ela é chamada também de função apelativa. Fica atento aí, função apelativa. A função conativa, veja que eu coloquei, ó, a mensagem centrada no interlocutor. Pode destacar isso aqui. O interlocutor não é o leitor do texto. Ok? Então, ó, Robertão, função conativa ou apelativa, o autor, ao escrever, o foco do autor, né, a pretensão do autor é mexer com o psicológico do interlocutor. Então, ele está focado no receptor, no interlocutor, em quem recebe a mensagem. É uma função que mexe com o psicológico do leitor, mas é de propósito, não é? É uma função apelativa. Vamos dar uma olhada lá nas características dessa função. Olha lá. Função conativa ou apelativa. Primeira característica, verbo no modo imperativo. Então é bastante, ó, é muito comum a presença de verbos no imperativo, como também, fera, os verbos no infinitivo. Então, verbo no infinitivo e verbo no imperativo é uma marca da função conativa, tá? Dá uma olhada nas outras características lá. A presença dos pronomes você e tu. Então, ó, se é um texto direcionado para o interlocutor, então isso aqui, ó, direcionado ao leitor, ao interlocutor, certo? Anotando aqui. Não esquece. Valorização da imagem. Linguagem coloquial. É uma linguagem que foge aos padrões normativos da língua portuguesa. É uma linguagem mais espontânea. Então, a função referência é apelativa, não é conativa, ela tem esse propósito. Então, a função dessa linguagem, né, que é o apelo, ela usa uma linguagem coloquial também. E, como eu falei lá, afeto psicológico do interlocutor. Para a gente finalizar esse primeiro bloco, nessa aula de hoje, exemplos de textos injuntivos que apresentam a função o quê? Conativa ou apelativa. Dá uma olhada lá. Nós temos esse exemplo, não é? Veja que existe a valorização da imagem, ok? Olha o uso do você, o pronome aí, ó, você, se referindo ao leitor, não é? Acabe, o verbo no imperativo, e em destaque. E nós temos um outro exemplo, não é? De um texto também, um texto aí multimodal, uma linguagem mista, a linguagem verbal e não verbal, como nós já estudamos aí em aulas anteriores, e a função predominantemente aí desse texto é a função apelativa ou conativa, ok? Então, ó, vacine-se, aí você percebe que há uma valorização da imagem e apresenta características, né? Apresenta aí características da função conativa ou apelativa. Vem comigo, fera. Ficou claro? Função referencial, informativa. Função conativa é aquela que é apelativa. Na próxima aula, falaremos das demais funções. Até a próxima.